Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Contabilidade do Futuro, a maior incubadora contábil do país. Que, como é a maior incubadora contábil do país, tem também os melhores e maiores mentores do país, inclusive os melhores parceiros do país, que é a Klaus também. Gente, hoje a gente vai conversar muito sobre tecnologia, sobre automatização operacional, sobre departamento pessoal, sobre como gerar valor para o nosso cliente e também tornar a nossa operação ainda mais produtiva. E para isso, eu convidei aqui a nossa mentora, Natália Santos. Quem não conhece a Natália Santos, minha gente? Oi, meu amigo, prazer. Maior autoridade aí em departamento pessoal. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu adoro estar na Contabilidade do Futuro. Que bom. É incrível o quanto a gente consegue ajudar outros contadores que estão na jornada e em busca, né, de empreender, de se tornar um melhor profissional. É maravilhoso. Que bom. É a gente que fica muito honrado em ter essa super mentora com a gente. Também é todo mundo quer a Natália Santos, né? Na Contabilidade do Futuro, né? Disputadíssima. É um problema a agenda, mas a gente sempre dá um jeito. Uma honra também, viu? Muito obrigada. Muito obrigado. Estamos com a Patrícia Alves aqui. A Patrícia Alves é minha amiga. Ela é mentora da Contabilidade do Futuro. Ela é uma das fundadoras da Contabilidade do Futuro e agora minha sócia na Contabilidade do Futuro. É uma grande coisa. Olha só essa paixão. Eu já falei Contabilidade do Futuro aqui 10 vezes, com essa foi 11 vezes. Mas uma honra muito grande, amiga, falar com você, ouvir você, né, e participar desse circuito, dessa engrenagem de tanto valor, de tanta transformação, né? A gente transforma muito a vida das pessoas que sonham em ter grandes empresas de contabilidade, que sonham em transformar a vida dos seus clientes, dos seus colaboradores. E esse legado que você e o Daniel iniciaram, né, com a Contabilidade do Futuro é muito emocionante. E eu fico muito honrado de fazer parte, de vocês terem confiado em mim. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigada. É um prazer, né, falar da Contabilidade do Futuro, né, com todo mundo que vai nos assistir. A gente que agradece você ter topado essa missão junto com a gente, porque eu acho que é uma missão mesmo, a gente levar esse conhecimento, essa questão de orientação a esse contador que decidiu que quer viver do empreendedorismo. E não é fácil. Não quero ter chefe. Não existe. Seu cliente vai ser... Você não vai ter um, não, você vai ter vários chefes. Vai ter vários chefes. Então tem que começar só a organizar melhor esse processo. E é o que a gente se propõe aqui na Contabilidade do Futuro. E eu estou muito feliz, né, voltar a ter podcast, e ainda mais com o nosso tema que a gente gosta tanto, né, que eu não vou dar spoiler ainda, você vai já dizer o tema, mas eu estou muito feliz e muito obrigada. Você é uma super empresária contábil também, admiro muito a sua jornada com o Daniel. Gente, eu estava vendo o Daniel, que é sócio dela, né, como são empresários contábeis, só agora em 2023, a gente nem chegou no final, viu? Agora aí até outubro, eles já fecharam mais de 250 clientes novos na empresa de contabilidade deles. Será que são bons? O juízo vai e volta de vez em quando, viu? Tem que ter juízo. Mas aí é um vai dar problema tudo bom de certo. administrar, né? Tem problemas e problemas. Esse é um fundo da gente trabalhar. Tem gente que chora porque não tem o primeiro cliente. Então, você tem... Não, por isso que eu não... Mas olha, se tiver ruim, manda uns lá pra Tática, tá? Pode mandar uns clientes lá pra Tática. Vou fazer assim, né? Que nem aqui. Isso é ensinado na Contabilidade do Futuro. É tudo ensinado na Contabilidade do Futuro. E agora a gente vai falar aqui, eu vou apresentar a vocês, né, o CEO da Klaus Tecnologia, que é uma grande empresa, na verdade, uma empresa que tem um ecossistema incrível de soluções para a nossa empresa de contabilidade. Ele começou a empresa do zero, com um sonho, sabendo muito bem quais eram as dores, né, dos empresários contábeis, das empresas contábeis, e ele simplesmente construiu uma grande empresa, uma empresa disruptiva, uma empresa que está muito alinhada com o que a gente precisa para alavancar o nosso negócio de contabilidade. Eu estou falando do Gerson, que está aqui na minha frente. Uma super honra estar recebendo ele aqui. Obrigado, Fabiano, pelo convite. É uma honra estar aqui com você e com todo esse time aqui, expert em contabilidade. É uma responsabilidade grande. E como você bem falou, um dos pontos que a gente tem muito orgulho em falar da Klaus é que, de fato, a Klaus nasceu de muitas viagens, de muitas visitas a escritórios contábeis, em diferentes estados, em diferentes cidades. E um dos pontos que diferenciam e aproximam a Klaus do contador é entender
não só como um software, um ecossistema de software, mas sim entender como um negócio, entender o negócio do contador e poder agregar para ele no negócio dele como um todo, e não só num setor com uma funcionalidade, né? Então esse é o nosso desafio hoje, é um prazer estar aqui com você, espero que a gente possa, de alguma forma, contribuir aí para todo mundo que está assistindo com bastante insight e essa troca de ideias. Soluções. Que maravilha, adorei. Estamos na mesma sintonia, já sabia, na mesma sinergia aqui. E para começar, o que é que eu queria saber, gente? A gente sabe que a operação de uma empresa de contabilidade é uma loucura, né? A gente está ali muito refém das exigências do fisco, a gente está ali para proteger o nosso cliente. Então, antes de falar sobre a geração de valor, né, do envelopamento, do que a gente entrega para o cliente, de como a gente pode servir ao nosso cliente por meio dos dados que a gente tem na nossa empresa de contabilidade, eu queria que a gente iniciasse falando sobre como aumentar a produtividade da nossa empresa de contabilidade. Claro que com muito critério, porque é muito importante você aumentar a produtividade com critério, para não colocar o seu cliente em risco e a sua empresa de contabilidade também, inclusive, né? Então, eu queria saber como é que a gente pode iniciar do ponto de vista do departamento fiscal, do departamento contábil, do departamento pessoal, esse aumento de produtividade, que eu acredito que é um dos maiores desejos, né, de toda empresa de contabilidade. Eu preciso aumentar a minha produtividade para ter mais lucro, eu preciso ter sistemas muito eficientes para evitar variação, erros, para fazer com que eu consiga ir ali para um nível mais estratégico para que a minha empresa cresça, né? E aí, quem começa? Patrícia, quer começar? É a anfitriã aqui do Ceará, de Fortaleza. Agora, olha, eu até estava estudando sobre isso, até para uma palestra, e a gente vivencia isso muito no nosso dia a dia, né? Acho que conhecer muito bem o cliente e a forma como ele trabalha, acho que é um grande ponto. Por quê? Porque dali eu já posso entender qual é a dor dele e se ali a dor dele vai ser uma dor minha. Porque às vezes a pessoa quer vir para uma contabilidade mais antenada e tal, mas ele trabalha ainda do método tradicional. Então, quando eu peço para ele usar arquivos, ou quando eu vou lá buscar o arquivo, digamos assim, ele me diz assim, não, mas meu contador anterior, ele mandava um boy aqui para pegar os papéis. E eu vou te mandar como, se tu tá em Fortaleza, ou se tu tá onde é que ele esteja. Então, primeira parte, eu acho que entender quem é esse cliente. Será que tá no meu perfil do meu atendimento? Que também mudar da água para o vinho vai ser doloroso para ele e para mim, porque vai ser uma frustração dupla. Sim, e aí eu não vou conseguir atender. E aí, a gente começar a ficar... Aí é muito a sua praia, Fabiana, mas também a gente precisa trazer isso muito para o nosso dia a dia, que é de processo, né? Então, identifiquei a dor do cliente, entendi ali. Que cliente é esse? O que ele faz? Qual é a atividade dele? Quais são as obrigações? Então, se eu tiver isso mapeado, eu crio ali um perfil daquele cliente, daquele tipo de cliente, daquele segmento de cliente, e eu consigo ali identificar prazos, obrigações e as entregas que eu tenho que fazer. E isso já me dá uma clareza, que o que eu sinto às vezes é que a gente quer atender, mas a gente não tem clareza do que vai atender. Exatamente. O que eu vou entregar? Quando que eu vou entregar? De que maneira que eu vou entregar? Então, só de você ter a clareza, às vezes eu não sei nem o que eu vou fazer ainda. Mas se eu... Beleza, tô vendo aqui agora meu mundo de possibilidades. Agora eu tenho que organizar quem vai entregar o quê, como eu vou fazer, quando eu vou fazer. Quais são as possíveis dores desse segmento, desse perfil de cliente? Você tocou num assunto que eu acho super importante, assim, que é o fato de, muitas vezes, a empresa de contabilidade já está no mercado há um tempo e ela quer se tornar tecnológica, ela quer se tornar digital, mas ela tem um cliente muito tradicional por conta até da jornada dela durante todo o processo. Isso. Mas veja, é importante a gente entender que a gente não vai fazer com que aquele cliente do dia para a noite se torne tecnológico. Exatamente. Mas a gente tem que ter uma estratégia para ele e tem que ter uma estratégia, estar pronto, na verdade, para aquele cliente que vai entrar. No momento em que a gente está trazendo o cliente, ele já vai se adaptando a uma nova realidade da nossa empresa de contabilidade, que é uma contabilidade mais tecnológica, mais digital, a gente já começa a ter menos um problema. E aí a gente vai precisar investir na educação, né? Transformar o mindset daquele cliente que é mais tradicional em um cliente mais tecnológico e digital. Né? Inclusive, uma observação do que ela falou é muito interessante, porque mais de 80% dos clientes da Claus estão
nos interiores de todos os estados, Olha né? que Então, a gente visita muito, através do nosso time, as pequenas e médias cidades, e a gente encontra um cenário, é quase uma crise existencial, assim, porque esses empresários, eles se enxergam, na sua maioria das vezes, muito distante do que está sendo falado. Pô, mas eu não Colado consigo da ser realidade. consultivo, o meu cliente não quer que eu seja consultivo, a empresa que está aqui na minha cidade, ela não quer me pagar mais, e aí ele fica se sentindo ali, de fato, incapaz de ser consultivo e de agregar valor para o cliente, mas tem cliente que, de fato, ele não quer pagar mais, né? E aí entra justamente o que o Fabiano falou, que a gente estava falando aqui, que você entender qual que é o perfil de cliente. Então, o que a gente sempre fala para os clientes? Cara, primeiro ponto, automatiza, reduz seu custo. Se você tem lá uma pessoa, que inclusive ontem, lá no primeiro dia da Conescap, a gente fechou um escritório, um produto nosso, que ela tinha uma pessoa que ficava acessando o portal do ECAC para ficar vendo as mensagens do ECAC, atualizando diariamente para gerar um relatório. Absurdo assim, né? Então, uma pessoa ali que você paga R$ 1.200 salário, vamos falar assim, ela te custa pelo menos mínimo, né? 2.000, ela te custa pelo menos 2.000, É. exatamente. E aí, essa pessoa, ela tá ali e deixando a sua operação mais cara para fazer um trabalho que, às vezes, um sistema que você vai pagar... eficiente. E não vai ser, Exatamente. não vai ser eficiente. E ela estaria, às vezes, para consultar 10 empresas, sendo que um sistema, você vai consultar essas mesmas 10 empresas por R$ 30. E ela vai entregar exatamente o mesmo serviço, com muito mais efetividade. Então, um caminho que a gente sempre aponta é, cara, automatiza os seus processos, reduz seu preço. Às vezes o cliente não é que ele não quer pagar mais, o seu custo está alto. Fecha ele também, você vai ter lucro. Se você tiver uma operação redondinha, você vai ter lucro. E o cliente, que depois dessa análise que você vê que ele é mais consultivo, aí você faz um outro tipo de abordagem, de uma outra maneira. Então, analisar o perfil do Sim. cliente é muito importante para você conseguir rentabilizar com todos eles. Não existe um jeito só, né? Não Você tem que atender todo mundo. O cara que é pequenininho, ele vem de um jeito. O cara que é maior, eu atendo de outro. E eu consigo rentabilizar com todos eles. Eu acho que essa é a grande sacada. Tá, e eu vou tocar fogo aqui, né? Toca fogo, Essa toca, é a minha adoro. função, né? Por favor, Essa é a por minha favor. função aqui. Essa é a Adoro. Isso aí. Lá vai eu trazendo confusão. Ótimo. Na área fiscal, eu entendo. Na área que ele falou ali de tanto de importação quanto de olhar CND, maravilhoso. Eu vou puxar a sardinha agora pro meu lado. O departamento pessoal, ele tem os processos, a gente lida com processos, né? A gente é para entrega do cliente, para padronizar as entregas e tudo mais. Só que a sensação é que a gente está apagando o incêndio todos os dias, o tempo todo. Todas as pessoas que falam comigo que trabalham no departamento pessoal têm a mesma sensação. Pode estar o escritório com todos os processos perfeitos, rodando maravilhosamente bem. Prazo de entrega para o cliente. Ah, mas ele tem que pedir 2 dias antes, é porque... Mas o cliente, ele tem um senso de urgência que às vezes a gente precisa acalmar esse cliente. Muitas vezes a gente precisa ser mais ouvinte dele do que entregar propriamente o documento, dar uma satisfação para ele mais rápida, às vezes, do que a entrega do próprio documento para ele. Por quê? A gente lida com pessoas. O departamento pessoal, a gente não lida só com fisco. A gente lida com o ser humano. E o ser humano, minha gente, é uma coisa maravilhosa. É uma benção. É maravilhoso. Muito A gente não precisa fazer psicologia para agregar no departamento pessoal. Porque o ser humano, a gente é muito complexo. Então, eu lido não só com o cliente, eu lido com os 70, 100, 500 funcionários que ele tem lá dentro. O funcionário, ele compara contra-cheque, ele quer entender porque a férias de fulano foi diferente da de São ciclano. muitas interferências. Muitas interferências. E aí, hoje, eu não tenho, e se vocês conhecerem, me avisem, porque eu preciso urgente, um robô que ajude nesses processos. Porque não tem muita variável. Porque não tem É previsibilidade. Exatamente. Mas aí atendimento a gente nunca vai ter. Não, então, exatamente. Esse que é o ponto. Aí é o que eu entro. A parte, e há onde muitos escritórios, gente, que muitos contadores que têm escritório que conversam comigo, porque sabem que eu trato do departamento pessoal, falam, Nath, minha dor hoje no escritório é o DP. Não porque tem profissionais ruins, não porque as pessoas não se atualizam. Primeiro, porque muda a legislação o tempo todo. Segundo, porque o senso de urgência é muito grande. Outro dia acho que eu comentei até com a Patrícia.
Eu estava numa reunião, uma cliente, a gente mandou uma informação para ela, ela não entendeu bem, e aí ela me mandou um WhatsApp. 3 minutos, eu não consegui responder porque eu estava na reunião, ela me ligou 5 vezes. Porque... Mas era uma dúvida só, sabe? Aham. Então, o senso de urgência também ele tá muito grande. E administrar isso, eu acho que hoje é uma das grandes dores de todos os clientes. Eu não sei você, minha gente, mas dá vontade de, às vezes, jogar o WhatsApp longe. Dá vontade de desligar e ir pra Nárnia. É tão verdade que a gente tem uma empresa no grupo, que minha mãe é minha sócia. Sexta-feira, 6 horas da tarde, ela decidiu fazer o desligamento de uma funcionária. Uhum. Porque ela estava ali numa situação, sexta-feira agora, aconteceu. E ela mandou mensagem para a contabilidade, para a nossa contabilidade. Ela que toca lá, eu tô um pouco mais distante, né? Ela falou para mim, ó, tá vendo aí, ó, 6h30 e a gente precisa resolver isso agora. Eu falei, mãe, não tá mais no horário do expediente. Exato. Isso é uma coisa demorada, esse cálculo todo que tem que ser feito, não é uma coisa simples, ela é. E a contabilidade, ela tem um prazo para entregar. Exatamente. Então, Esse prazo. a gente tem... Isso mesmo. Vai muito em cima desse senso de urgência Olha, do outro lado, né? A exato. pessoa não tem noção. quanto Olhando é complexo. internamente, assim, dentro dos escritórios, a gente padroniza processo, a gente entrega, diz, olha, eu tenho tantos prazos para responder. Mas, assim, hoje, eu fico, né, praticamente junto com o meu time. Hoje eu tenho 4 pessoas que me ajudam, que tocam o escritório junto comigo, e a gente tem o tempo todo que olhar as respostas. Às vezes não é para entregar para o cliente, às vezes é para dizer, olha, daqui a 2 horas eu te mando. Olha, amanhã eu entrego esse cálculo. Mas Quanta coisa vocês estão trazendo? Eu chego, eu tô com a cabeça fervilhando, assim. Mas tem uma coisa, e eu digo muito para minha equipe, cliente, ele é carente. Exatamente. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, quando você manda uma mensagem, e aí você se coloca no lugar. Quando eu vou falar com alguma empresa, eu fico alegre de passar meia hora, 1 hora esperando. Não. Mas veja, olha só, deixa eu explicar algumas coisas. Você tocou fogo agora vamos lá. Eu concordo com você, tá? Mas a culpa é nossa. Por que a culpa é nossa? Vamos lá, tô sentindo uma dor muito forte agora. Se eu chegar no consultório de uma dor na cabeça muito forte, eu acho que vou morrer com essa dor. Se eu chegar no consultório de um neurologista, ele vai parar tudo que ele tá fazendo, inclusive a pessoa que ele tá atendendo para me atender? Não. Se ele estiver fazendo uma cirurgia, ele vai parar de fazer a cirurgia para me atender? Também. Sabe o que ele vai dizer? Vá lá e aguarde e agende para quando eu puder te atender. E aí você vai ter que ir para onde? Para o pronto-socorro, né, que chama, para uma urgência. Isso. Então, quando eu falo que a culpa é nossa, primeiro por quê? Porque isso não está claro para o cliente, que ele vai ter que esperar para ser atendido. Sim. Porque se ele quiser ser atendido na mesma hora, ele vai precisar ter uma contabilidade interna residente na empresa dele. Assim como o funcionário dele está lá, que quando o dono quer alguma coisa, o gestor quer alguma coisa, já pede imediatamente, é feito. E segundo, por quê? Porque a gente não tem, normalmente na nossa empresa, o departamento de urgência, que é o hospital, o pronto-socorro ali para atender quem está chegando queimado, quem sofreu um acidente. Sim. Né? Então, isso tem sentido para vocês? Eu estou falando, vocês estão falando, mas é total. E aí foi por isso que eu, lá na Tática, hoje o nosso departamento pessoal, Nath, é o departamento que eu tenho menos problema, para você ter ideia. A gente tem um time no departamento pessoal muito eficiente, os processos a gente fez de uma forma muito organizada também, e a gestora do departamento, ela é muito racional. Ela é, assim, vou colocar você para conversar com ela. Ela é, assim, fantástica. Jamile, o nome dela, ninguém vai levar ela não, tá, gente? Porque ela adora trabalhar lá na Tática. Mas o que acontece? O que foi que a gente fez? Ela não conseguia também. Ela não conseguia organizar porque era o tempo inteiro apagando os incêndios que não são da nossa empresa de contabilidade, são do cliente. Não tá nem na E o cliente também não está prevendo aquilo. Por quê? Porque quem está causando é o funcionário do cliente. Exato. Mas veja, então começou a ficar muito distante. Foi o que a gente fez. Vamos criar o nosso hospital. Vamos criar um departamento de sucesso do cliente reativo. Que é o quê? Reagir ao cliente. Então, o cliente entrava em contato, ficava lá esperando. Poxa, a gente tem um operacional que está fazendo um SPED, um SCF, um E-Social, que é nível complexo. Não dá para ele estar ali como um atendente esperando o cliente gritar porque quer ser atendido logo porque o funcionário do cliente teve um problema, porque o filho do funcionário teve que ir para... Gente, não dá. Entendeu? Então, vamos criar o pronto-socorro, né? Acho que chama assim aqui também, do cliente, para quando ele chegar aqui, ele ser atendido para essas questões de reatividade e urgência. E um outro ponto, só para finalizar essa parte que a gente tem que ver, também era um problema muito sério lá no escritório. O cliente ligava, mandava o WhatsApp, se passasse
2, 3 minutos que a gente não respondesse, o cliente já mandava mensagem para mim. O que é que está acontecendo? Veja, calma, vamos com calma aqui. Vamos deixar o cliente esperar. Um pouco, mas vamos. Por quê? Uma vez eu falei para eles, se você aperta a sua orelha aqui, dói? Normalmente não. Mas você vai apertando, aí você começa a sentir. É o limiar de dor do cliente. A gente antecipa esse limiar, porque o cliente falou, está lá. Oi, tudo bem? O que foi que aconteceu? Eu tô aqui, pelo amor de Deus. Calma, gente. Deixa o cliente esperar um pouco para ver até onde ele aguenta isso, porque a gente não sabe hoje. E não é escalável. Não é escalável fazer isso. E aí é muito high ticket. A gente pode fazer tudo isso, mas é muito high ticket, né? Tem sentido para vocês? Não, tem sair sentido. um monte de coisa. Mas esse pronto de socorro ainda é muito distante de muita gente, Fabi. É muito distante, claro. É muito distante de muita gente, porque a maioria trabalha com 2, 3 pessoas e uma pessoa no departamento pessoal, uma no contábil, uma no fiscal. Concordo. Então, essa única pessoa é para resolver tudo. Sim. Inclusive esses atendimentos do cliente, né? Não tem essa... Então, eu disse, gente, o que é que você tem que fazer? Tem que separar um tempo para responder. Não tem como você parar aquilo que você precisa focar, que você precisa fazer uma rescisão com médias, com um monte de cálculo para estar respondendo no WhatsApp. Você vai desconcentrar e você vai voltar e talvez você vai fazer errado. Então, Provavelmente. Você perde o foco. Exatamente. Então, trazer isso para nossa realidade e o medo muitas vezes as pessoas têm medo de perder o cliente porque não vai responder, porque o cliente ameaça. Né? Então, tem tudo isso envolvido em jogo. A Klaus passou por esse processo de maturação, a gente começou do zero. Do cliente zero e até o dia de hoje. E uma mudança nossa, cultural, foi justamente quando você coloca um chat lá para atender o cara, você quer atender todo mundo de forma humana, você quer conversar com todo mundo. Tinha cliente que chamava a gente todo dia, olha, Deus abençoe seu dia. E é um relacionamento muito legal. E eu sempre falei, vamos preservar isso para sempre e tal. E aí você vai crescendo, 1.000, 2.000, 3.000. E aí você vê, putz, não vou conseguir. Daqui a pouco eu vou ter que ter 5.000 pessoas aqui para conseguir atender 5.000 clientes. Não tem como. Não tem como. E uma das coisas que ajudou muito a gente é criar uma regra do jogo para o cliente. Isso. Eu acho que assim, às vezes a pessoa reclama assim, meu atendimento está demorando, o cliente acha que está demorando. Mas tá, qual que é o plano? Qual que é a regra do jogo? Você não apresentou para ele como é que você vai atender ele, qual que é o tempo de espera, qual que é a solução. Então, a gente percebeu que às vezes a falta de processo deixa o cliente confuso. E o que deixa ele estressado é justamente isso. Ele chama uma vez, você atende 1 minuto. A outra ele chama, você demora 1 dia. E a outra ele chama, você não atende. Uma outra... Então, assim, não existe uma regra do game, assim. Quando a gente começou a construir isso, desde a implantação dele, olha, aqui no suporte é assim, quem vai estar o suporte é essa pessoa, o tempo de resposta são 24 horas. Quando ela te responder, ela vai te responder por esse e-mail, ou é por esse WhatsApp, ela vai falar... Então, quando você explica isso para ele, alinha essa expectativa com ele, fica um pouco mais claro. A gente percebeu que foi um processo que ajudou muito internamente explicar essa regra do jogo, porque é justamente que irrita ele não saber o que está acontecendo. Ele te chama lá, ele não sabe se a sua resposta vem em 5 minutos ou em 5 horas. Porque ele não sabe como é que funciona esse processo dentro da sua empresa. Exato. E isso deixa ele irritado. E uma segunda observação, uma coisa que ajudou a gente lá no chat, hoje o chat da nossa empresa e o atendimento aí dos contadores que estão assistindo, cara, você dar uma primeira resposta rápida é importante. Sim. Então, às vezes, assim, você sabe, eu tô aqui, às vezes a gente entendeu que estressa muito mais o cliente ficar esperando meia hora no telefone sem falar com ninguém e já entrar com a solução do que ele esperar 30 segundos, alguém, olá, tudo bem, Fabiano? Pô, que prazer ter você aqui, a gente já vai atender. Você consegue esperar um tempinho, se for no telefone ou no chat, olá, tudo bem? Já estamos antecipando, O cara fala, pô, já tem alguém vendo pra mim a situação. Isso é um detalhe que faz toda a diferença. A gente lá no escritório, a gente vê o que a gente fez. A gente tem o apartamento do CS e antes a gente, né, e a gente entendeu que não era a melhor forma. No nosso atendimento, no nosso chat, pessoa de lá quer falar com o setor fiscal. Ia um número lá, 1, tá, 2 e tal. E aí as pessoas dos departamentos iam atendendo. Só que isso tirava o foco, a possibilidade de erro, e aí aumentava ainda a demanda da operação. Quando a gente implantou o CS, que eu indico que a gente está implantando porque é sempre e não acaba, né? Não tem fim. Então, a gente fez o quê? O CS recebe a demanda e aí esse contato rápido que a gente pede. CS, cliente entrou, já chama, né? Se você conseguir ir lá. Olá, bom dia, como é que eu posso lhe ajudar? Aí já
passa a dúvida, se ela já conseguir atender, porque a gente já tem orientado algumas coisas que ela já pode pedir, já resolver. Trocação de faturamento. É tirar uma guia de novo que a gente já tem ali, uma coisa mais prática. Já faz. Não é isso. Então, é como se ela fosse um atendimento de primeiro nível e o segundo nível vai para o departamento. Quando a gente identifica que é uma demanda que ela não consegue atender, pelo menos não ela diretamente fazer, eu digo assim, então, vê com o departamento, identifica o que é essa demanda e passa um prazo, passa para o departamento, abre um chamado e a gente usa o G-Click lá, né? G-Click E maravilhoso, aí o coração, o G-Click, tá, gente? Ó, E aí eu tô maravilhoso igual aquele o teu... meu filtro. No teu filtro. Coloca no G-Click. Tem gente, abre o G-Click, o setor já fica sabendo que tem que fazer aquele atendimento e ela já passa o prazo para o cliente. Olha, essa demanda vai ser entregue em X horas. Ou em um dia, dependendo do que Perfeito. seja. Então, a gente já faz isso. Ocorre que isso resolve em parte. Só que a gente tem aquele cliente da urgência, que é aquele que ainda não entendeu que existe um prazo. E aí ele se chateia porque, poxa, Natália, te contratei, tem o teu WhatsApp, a gente se fala, por que tu não para que tu tá falando? Ele praticamente diz assim, por que tu não para que tá falando pra tu me atender? E aí a gente tem essas exceções e, claro, o monitoramento também que a gente precisa fazer, né, como gestão é importante porque quem ainda está no CS são pessoas e pessoas erram, falham. A gente tem que tentar sempre mitigar essa possibilidade, que é o que a gente entende, pelo menos lá na nossa empresa, que a gente Perfeito. tem conseguido, né, mitigar, mas É um desafio, É um gente, é um desafio. Lá a gente tem um CS estruturado dessa forma. A diferença que a gente fez foi que, claro, porque a nossa empresa hoje já está num estágio avançado como a de vocês, né? E tem muita gente que está começando ou que já começou há um tempo e ainda não tem, como a Nath trouxe, esse orçamento todo, mas a gente só fez ainda segregar um pouco mais. A gente colocou o atendimento só para encantar o cliente, só para ter um TME menor, a primeira resposta mais rápida. E aí ele passa para um outro profissional do CS, do sucesso do cliente, que é o reativo. Que aí eu mapeei no G-Click, já tem lá todas as operações, todos os processos que essa pessoa generalista do reativo pode fazer para não chegar na operação de fato. Então, tudo que é mais generalista, no lugar de ir para a operação, vai para esse CS reativo, o que libera muito tempo para a operação. Mas eu não sei se sabe, porque se você vai lá no G-Click, quando você clica em CS reativo, já abre todos os processos que estão disponíveis para que você envie para o CS reativo. E quando não, é algo mais complexo, realmente vai para a operação. Só que a operação já tem um tempo maior liberado, ela já tem mais paciência de atender, ela já sabe que de fato só ela pode fazer e resolver aquilo. Então ela trata isso de uma forma diferente e a gente também diminuiu o tempo médio. Mas teve uma vez um cliente, porque eu concordo com você em muita coisa, e aí eu vou trazer, eu vou falar mal da Patrícia e do Gerson aqui daqui a pouco. Tava tudo bem. Vai virar. Porque assim, eu tava falando que o Gerson trouxe algo muito importante. Pensa alguma mas também. Vai sair daqui, colocar fogo no parquinho, isso dá audiência, minha gente. Vamos Natália, polêmica. Mas olha, vocês trouxeram um insight bacana também, que foi o seguinte: o cliente ele acha realmente que a gente está disponível e que a gente pare o que está fazendo para atendê-lo. A gente tem um cliente lá na nossa empresa que ele está há 13 anos na nossa empresa. Veja, uma retenção muito alta. E aí ela indicou um cliente, só que ela não só indicou, ela queria participar porque ela queria fazer o cliente fechar com a gente também. E ela foi também para a reunião para vender a nosso serviço, essa cliente, para esse outro cliente. Só que quando terminou que o cliente novo falou, tá, fechado, adorei, então ela disse, agora que vocês terminaram tudo, eu vou dizer qual é o problema dessa empresa aqui. Eita. Aí eu já sabia que vinha. Pode dizer, ela disse, ele, comigo. Porque, olha, lá em 2010, quando a gente contratou, eu falava com o Fabiano no WhatsApp e era muito rápido, ele no instante resolvia. Agora, ele demora às vezes dias para responder. Agora, esse pessoal que tá aí fora, não. Esse pessoal que tá fora é bom. Tipo assim, aí eu só que sempre é intencional, né? Que eu também falo. Aí eu disse, olha, eu tô aqui com vocês há umas 2 horas. Vocês querem que eu pare de falar com vocês aqui para atender o cliente? Porque tem cliente falando comigo aqui. E é por isso que eu não consigo atender mais tão rápido assim. Aí ela, tô brincando, ela começou, eu tô brincando e tal, mas assim... Aquela brincadeira, né? Mas é até intencional. O cliente, quando fala comigo, eu pré-visualizo. Quando eu vejo que é rotina, porque era só hábito. Hoje nem acontece tanto mais isso. Eu falo pro operacional, eles entram em contato, CS entra em contato, já fala com o cliente.
E aí, depois, 2 dias depois, eu falo, desculpa, mas estava em reunião, como é que eu posso te ajudar, Fabiano? Seu time é maravilhoso, já resolveu. Se fosse depender de você, viu? Gente, eu não quero que o cliente me contrate, eu quero que ele contrate a empresa de contabilidade. É isso. E aí eu trouxe isso porque a Natália tem razão, porque do departamento fiscal vem a Cláudia aí e faz um monte de integração, deixa tudo redondinho lá pro departamento fiscal, sem muito problema, tudo muito fácil. Vai lá para legalização. A gente tem um Aldir lá na legalização da Tática, viu? Que, nossa senhora, deu uma Roda economia, sozinho lá. roda Exatamente. sozinho, literalmente, assim, sensacional, sensacional. E aí tá tudo bem, mas o departamento pessoal e o departamento contábil depende do cliente. Toquei fogo, Foi, né? Mas eu vou... literalmente. A água já até acabou. Água já Já tô suando no ar aqui. Já tô... pronto pra apagar o fogo. Compartilha um pouquinho da minha água com você. Também. Não, já... Mas vamos para a realidade de quem tá A maioria das começando, né? empresas. Que principalmente quem tá aqui, né? Quem é da contabilidade do futuro, que tá iniciando, no máximo tem um funcionário ou tá sozinho na operação, tá iniciando mesmo. Eu não tenho como TCS, eu tô sozinho para as 3 operações, eu sou eu presa, né? Eu empresa, então eu sozinho. Gente, eu já fui eu empresa, acho que a Sim. maioria aqui Sim, tinha sim. só- Eu empresário. exatamente. Começou sozinho. E eu preciso fazer tudo. Eu preciso entregar o fiscal, eu preciso entregar o contábil, eu preciso entregar o departamento pessoal, eu preciso da legalização, eu preciso atender clientes, eu preciso captar clientes, eu preciso fazer tudo isso. Tudo isso. Eu que tô Eu fazendo presa. tudo. Exato. Aí é onde entra gestão de tempo e organização. Você vai precisar fazer tudo, mas você vai precisar colocar um tempo para cada coisa que você vai executar. Um tempo para tudo aquilo que você vai... Gente, eu preciso colocar o meu celular no modo avião. Eu já tenho que ter dito ao cliente, olha, eu tenho 24 horas para te atender, eu tenho 2 horas para te atender. Às vezes o cliente não vai lembrar disso, porque ele lembra na reunião, você falou, ele tá tudo certo. Mas depois que saiu da reunião, ele Intencionalmente, ele não vai esquece. lembrar. Não favorece ele? Não favorece, ele esquece. Não dá... Mas aí você precisa reforçar, você deixa uma mensagem no WhatsApp, a gente tem como deixar aquelas mensagens Sim. automáticas dizendo o prazo de resposta. Você tem como minimizar, né, os danos, porque você vai precisar colocar o celular no modo avião e atender, fazer a operação de fato concentrado naquilo que você está executando, porque você precisa também manter aquele cliente. Se você fizer errado, o cliente vai embora, não adianta, Exato. né? Então, eu mesmo, Fabiana, eu separava minha agenda por blocos. O Perfeito. que eu fazia? Bloco da manhã. Bloco da manhã, eu ia atender os clientes, porque eu acordava 8 horas da manhã, tava ali, meu celular apitando, o e-mail bombando, principalmente segunda de manhã, gente. É segunda de manhã, assim, Segunda de manhã, morto. sexta. Aquele dia. Sexta O não. final de semana inteiro no grupo, eles criam um grupo e ficam no grupo. Dizendo, o que a gente pode fazer na segunda-feira de manhã? Eu já disse que o WhatsApp tem que criar aquelas mensagens agendadas que tem no Telegram, porque ia facilitar muito a vida da gente. Às vezes a gente quer responder o cliente no final de semana, mas fica me segurando, porque senão isso vai dar brecha. Você abre Né? o gatilho. Então, mas se eu tivesse a mensagem agendada, ia facilitar muito, né? Porque eu programava para segunda-feira de manhã. Mas enfim, O Slack isso é outro detalhe. Tem. Então, eu dividia minha agenda por blocos. Então, segunda de manhã eu fazia o atendimento do cliente. Eu respondia os e-mails, dava as previsões, falava com eles e tudo, pedia os prazos. Segunda tarde, dependendo da agenda do mês, ou eu estava fazendo folha, ou eu estava fechando fiscal, ou eu estava fechando contábil. Sim. E à noite era o momento de estudar e atualizar, porque a gente precisa estudar o tempo todo, então não tinha como. Então, eu passei um tempo fazendo isso, tá? Pra quê? Para que depois que eu tivesse meu primeiro estagiário, minha primeira funcionária, eu também começar a mostrar para ela. E aí ter os processos, que aí a gente acha que ter processos é coisa de só gente grande, né? De Isso, empresa muito grande. Síndrome do amador. Exatamente. Só acha que não, é porque ele tá falando, Fabiana, é porque a empresa dele é muito grande. A Patrícia, não, é Só vou resolver isso quando eu crescer. quando eu tiver um funcionário. Exato. Só que aí, gente, chega o primeiro funcionário que às vezes não tem experiência. O que você vai ter que fazer se seu tempo já era dividido entre isso tudo que eu falei, você ainda vai ter que treinar uma pessoa. Isso. Treinar custa caro, é tempo, é o seu tempo. Então, você precisava estar lá sentado do lado de uma pessoa para ensinar ela como é que você faz, por que você faz, como você entrega, o que é que você entrega. E a partir do momento que você já tem isso num documento, você vai dizer, olha, chegou uma admissão, tá aqui o passo a passo fazer a admissão, você faz e no final você me mostra para eu ver se está tudo certo. Ou o que eu fazia? Eu gravava um vídeo
e eu falava narrando aquilo que eu tava fazendo. E olha, clica aqui, digita assim, faz e tal. E salvei esse vídeo não listado no YouTube, porque aí fica, né? Nem ocupa lugar na memória, no computador, nem do servidor, nem de nada. Olha aí. Já tô dando todas as dicas. Todas as dicas. Anota aí, pessoal. Anota aí. E aí eu fazia admissão, todo separadinho, por quê? Aí ele via o vídeo e ia acompanhando e fazendo. Então me poupava o tempo de ensinar e eu já tinha uma outra pessoa fazendo uma outra rotina. Então, para você que está começando, não pense que processos e ter um aumento de estruturar internamente é só de empresa grande, escritório grande. Você está profissionalizando o seu escritório. Você está tratando não só o seu escritório como, eu abri um escritório contábil. Não, como a empresa de fato, que na verdade é, né? Perfeito. Inclusive, uma observação, uma coisa que eu exercito sempre, e é uma coisa que me ajudou muito, principalmente no começo das empresas. É uma dica para você que está aí, como eu, comecei do zero, sem muita bagagem, sem experiência, do zero, assim, lascado, para baixo de lascado. Quando é lascado ainda tá bom, então não tem, sem nada de herança, do zero, sem conteúdo, aprendendo muito na garra, né? Na vontade. Uma dica e uma coisa que eu exercito muito você precisa encontrar a raiz do problema. Isso aí. As pessoas têm dificuldade em encontrar a raiz dos problemas. Então, se você pensar, isso aí atrapalha o mundo, assim. Verdade. A pessoa enxerga o problema errado, e ela enxerga o problema errado, e ela tenta resolver do jeito errado, e ela, quando você vê, ela criou outro problema que nem existia, né? Então, hoje, sempre quando tem um momento de caos na empresa, e vamos falar quando a gente estava começando, que é o que mais tem, são situações novas. Porque você não tem processo mapeado. Então, inclusive, para fazer isso que ela está fazendo, que é mapear o processo, você precisa enxergar o problema. Como é que você vai mapear um processo de um problema que você não enxergou, né? Com certeza. Então, um exercício por exemplo, esse cliente está me ligando muito. Ele está me exigindo muito. Então, a primeira coisa que vinha na minha cabeça, eu não estou dando conta dele. Eu preciso de mais uma pessoa, que essa pessoa vai estar aqui, ela também vai atender o telefone. Essa pessoa vai estar aqui, ela também vai atender o WhatsApp. Mas, essa não é a solução. Essa não é a raiz do problema. A raiz do problema não é ele estar me ligando muito. A raiz do problema é por que ele está me ligando muito. Então, ele está me ligando muito porque ele quer um documento que não está disponível para ele. Ele está me ligando muito porque existe uma comunicação que não está clara entre eu e ele. O que está acontecendo para esse cara me chamar muito? Para ele me ligar muito? Para eu ter que ir muito lá na empresa dele? Para ele exigir muito que eu esteja lá? E quando a gente exercita a pensar isso, a gente começa a tomar decisões que vão resolvendo de fato esses problemas. Eles não vêm se repetindo. O que é que eu posso fazer? Exatamente. E é isso que escala a nossa empresa. Então, é através desses momentos que eu falo, eu acho que eu preciso contratar uma pessoa para fazer isso. Isso aconteceu muito, Fabi e meninas, porque no começo da empresa eu precisava vender. E aí às vezes você fala, mas eu não sou um vendedor, mas você precisa ser. No começo da empresa, não tem ninguém que vai vender por você. Você precisa ser tudo no começo. Tudo. Isso para mim foi um exercício que eu tive que fazer mais ainda, porque eu falei, eu não tô conseguindo vender. Eu não tô conseguindo sair daqui para vender. Eu tô preso aqui dentro, eu não tô conseguindo crescer minha empresa, porque eu tô preso aqui dentro da operação. Então, eu ainda tive esse motivador a mais, porque eu precisava sair dali para vender. Então, é aí que você começa a estruturar a sua empresa. Então, eu preciso sair para vender, então eu preciso de alguém que vai fazer isso, ou do material que eu vou mandar lá para fazer isso. Então, encontre o verdadeiro problema. Você encontrando o verdadeiro problema, você consegue ficar bem mais tranquilo. E uma segunda coisa que ajudou muito para mim no começo, você não precisa ser excelente, excepcional para todo cliente, tão rápido para todo cliente, não tem. Tem um cliente que te paga R$2.000, tem um cliente que paga 800, tem um cliente que paga 100. Precisa estar claro para ele que ele te paga R$100. Isso não é um demérito ou claro que não. mérito, Sim. mas é um fato. Então, assim, o que atrapalha muito, às vezes, o pequeno escritório, eu tenho muitos amigos aí, eu já fui falando isso aí para muita gente e ajudando de alguma forma, porque me atrapalhou também lá no começo, eu não entender quem que é meu cliente. Eu quero atender o cara que me paga R$100 do mesmo jeito que eu atendo um cara que me paga R$2.000. O telefone toca os dois. E às vezes o cara que paga 100 é o cara que me liga mais. Que exige mais. E ia estar ali a pessoa falando com esse cara, e aí eu não consigo pensar em mais solução pro cara de 2.000, depois ele vai embora. Então,
deixa claro pro seu time, ou para você, ou para uma pessoa que tem no escritório, Mapeado em processo Exato. no escritório. cria um processo. Ô, fulano, quando o Fabiano ligar, você atende. Esse cara aqui é o cara que essa empresa é importante pra Sim. gente, vamos entender como que a gente consegue automatizar. Quando for esses outros, você responde no WhatsApp. Então, isso, talvez de você organizar dentro da rotina, é priorizar. Quem que você vai priorizar? Né? Eu acho que eu sempre uso esse exemplo, mas os bancos digitais que vieram aí, eles explodiram porque eles começaram a entender o cliente. Claro. Né? Entendi. Os grandes bancos não entendiam quem que é meu cliente. Hoje tem banco de comunidade, né? O Exato. banco do contador, o Exatamente. banco... Porque, cara, eu quero só você, deixa eu entender você, deixa eu... E aí, esse é o segredo hoje, você entender. Na Klaus, quando a gente começou a entender quem que era o nosso cliente, eu passei a conseguir atender muito melhor os clientes que eu queria E a escalar. e a escalar. Perfeito. Vocês trouxeram duas coisas que eu achei interessantíssimas, assim, dois insights interessantíssimos. Primeiro, a Nath trouxe essa realidade da maioria das empresas de contabilidade, que o empresário faz tudo, eu já fiz tudo, e eu sei como é difícil, né? Só que, e aí é algo muito importante, porque eu também já vi acontecer, que o empresário contábil começa com 2 clientes, depois ele tem 5 clientes, depois ele tem 10 clientes. E aí ele ainda fica dizendo que não tem como contratar alguém. Aí depois ele tem 15 clientes, ele fica dizendo, e eu digo porque há muitos anos atrás eu atendi uma pessoa na Contabilidade do Futuro, nas mentorias, que ela estava desse jeito. E ela começou a crescer, aí de repente ela estava com 30 e poucos clientes e disse assim, eu falei, mas sim, quando é que você vai decidir fazer a contratação? Não tenho condições. Aí eu falei, olha, você tinha menos 35 clientes, menos 38 clientes ali quando a gente começou. Agora você tem condição. O problema é que as pessoas querem enriquecer primeiro a pessoa física e depois a pessoa jurídica. E isso tem que ser o contrário. Então, no momento em que você está crescendo, você tem que fazer a sua empresa ficar rica primeiro, no sentido de, inclusive, reinvestir aquele dinheiro. Sim. Eu falo, olha, tudo bem, está crescendo, mas vamos dar uma olhada aqui. Você acha que com 5 clientes você atendia de uma forma? Você acha que sozinho, com 30 clientes, você vai atender da mesma forma? Você não vai. Não vai. Principalmente, não os que chegaram por último, mas os que chegaram primeiro, porque eles estavam acostumados com outro nível de atendimento, de dedicação, de pronto atendimento. Então, você vai começar a perder cliente. Então, é nesse momento E além da percebe saúde que da própria pessoa, né? Porque ela fica surtada. perde o ritmo do Ela processo, fica surtada. né? Você está colocando um colaborador como um custo, quando na verdade ele É um investimento vai te dar mais totalmente, tempo, vai te dar mais totalmente. braço para você, de repente aí, para escalar. para sair, para buscar um novo cliente. Porque a gente vive de venda, que acha que ninguém vive de venda, tá mentindo. Vai reter esse cliente, né? E algo que o Gerson também trouxe que eu considerei também muito importante, assim, foi o seguinte, o cliente, tem aquele cliente que paga 2.000 e tem aquele cliente que paga R$100, aquele que paga 200. Eu falo lá na tática o seguinte, olha, nenhum cliente é menos importante que o outro, Exatamente. porém, cada cliente contratou um serviço diferente. Então, veja, se o cliente está pagando 2.000, não é porque ele tem mais dinheiro do que aquele que está pagando R$500. Não. Foi uma opção. Foi uma opção dele. De repente, eu de R$500 só quer aquilo que os R$500 que o plano básico oferece. Eu já falei, gente, eu faço uma analogia muito, muito simples. Eu vou em uma sorveteria, em um lugar comer uma sobremesa. Vai ter petit gâteau, vai ter brownie, vai ter profiteroles e vai ter aquele sorvete no copinho que é uma bola light que custa pouquíssimos reais. E eu posso comprar qualquer uma daquelas sobremesas. Mas qual é o que eu quero? Eu estou de dieta, eu quero só bolinha. Então não significa que eu não posso me tornar a pessoa depois que vou comprar o brownie, o petit gâteau. Só que naquele momento que faz sentido para mim aquilo, e eu estou ciente de que eu vou receber aquilo. Então, olha, você está pagando R$500, a gente te entrega nisso, o teu tempo médio de espera é esse, para tais solicitações o tempo de entrega é esse, tá aqui. Se os dois falarem na mesma hora, quem tem que ser atendido é o high ticket, porque é ele está pagando por isso. Então, são coisas que a gente tem que ter, e isso é processo. A gente tem que processuar isso. Aí você vê a Contabilizei. Sim, Contabilizei, assim, falando de atendimento, sim. praticamente não existe, né? E eu falo para meus amigos contadores, meus parceiros, que isso nunca vai substituir o trabalho que a gente tem de relacionamento com o cliente. Mas qual que foi a grande sacada dele? Ele vai pegar aquele cara que quer pagar pouco. É. Ele não tá errado.
Eu acho que Não tem. existe esse cara que quer pagar pouco e eu posso adequar meu processo para receber esse cara sem problema. É uma relação honesta. Claro. O que eu não posso e aí tem também, é pagar pouco e às vezes exige muito, mas a gente fez, inclusive, o Fabiano faz parte do conselho da Klaus, é um cara que a gente aprende muito, e a gente fez uma transição na Klaus de classificação dos clientes. Às vezes você está começando aí, seu escritório é menor, mas eu não consigo classificar, mas você sabe quanto ele paga. Sabe? E aí não tem problema essa conversa franca com o cliente. Sim. Pode existir uma certa resistência, mas é uma conversa justa, franca. Olha, não tem problema. Eu entendo que você quer pagar para mim R$100 e nesse pagamento eu não vou conseguir te dar um suporte via telefone, mas eu vou te dar um suporte muito bom também via ticket. Sem problema. Ah, mas eu quero o suporte via telefone. Sem problema. Para ter o suporte via telefone, eu vou ter que te migrar de plano, é R$100 a mais. Né? Então, isso deixa a nossa empresa saudável, escalável. É bom ter essa conversa franca com o cliente para a gente conseguir liberar, porque às vezes tem aquele cliente pequeno, ele te paga pouco, ele te suga muita energia, você não tem tempo de crescer, você não tem tempo de expandir o seu escritório, você pode ter 5 clientes, ele te suga, ele estressa o seu time, e quando você vai ver no final do mês, nem vale a pena ter ele. Esse cliente, a melhor coisa é demitir ele. Exatamente. Você está financiando o negócio do cliente. Exatamente. Simplesmente porque você tem apego. É uma coisa engraçada, parece que empresa de contabilidade tem uma vaidade que é totalmente fora do normal, que é quantos clientes eu tenho. Então eu tenho que ter muito cliente. Gente, não tem que ter muito cliente. Você tem que ter muito cliente que deixe dinheiro na sua empresa. Que rentabilidade. Que dê rentabilidade. Não faturamento. Porque a empresa foi feita para dar lucro. Exatamente. Né? E aí fica aquela coisa, não, se o cliente está consumindo demais, é porque houve um problema ali, na verdade na promessa de vendas, provavelmente, né? Ou de precificação, ou você quis o cliente a todo custo e colocou ele na sua empresa e hoje ele está usufruindo daquilo que você prometeu, não daquilo que você paga. Exato. Na verdade, do que ele paga. Então, tem que ter esse processo aí. E também, uma coisa que me ajudou muito, que eu reflito hoje na minha jornada, como também um empresário que começou do zero, é o seguinte, eu tinha uma síndrome, que eu chamo de síndrome do amador, que era aquilo de dizer assim, poxa, não está no momento ainda. Isso é para a Patrícia, isso é para a Natália, isso é para o Gerson. Agora a empresa ainda é pequena. E eu comecei a perceber durante o tempo que, na verdade, eu precisava me comportar ali como uma pessoa que eu queria ser no futuro. Porque eu não chegaria no futuro se eu estivesse me comportando do jeito que eu estava. Aquilo não ia me levar a lugar nenhum. Então, foi nesse processo aí que eu comecei a desenvolver a minha empresa, fazer com que ela performasse. Eu olho assim, são pouquíssimas empresas que têm um departamento de sucesso do cliente. Verdade. Exatamente. Pouquíssimas. Eu olho lá em Alagoas, eu não sei nem se tem uma outra empresa de contabilidade que tenha sucesso do cliente. Eu tenho 3 pessoas envolvidas nisso. Já são 3 pessoas. Imagina, são 3 pessoas que eu colocaria no operacional. Ou 3 pessoas que ficariam com dinheiro no meu caixa. Eu faria o operacional dar uma conta de... toda a empresa de contabilidade atende os clientes no operacional, porque aqui vai ser diferente. Esse Né? tema, Não, nossa, não é assim. esse tema é sensacional. Eu vou parar de... Se eu começar a falar isso aqui, porque assim, quando você começa o negócio do zero, e aí eu vou até parar aqui, mas esse tema eu só vou fazer essa observação, porque isso eu vivi durante muito tempo, faz muito sentido. Às vezes o contador, cara, você não é coitado. É a síndrome do coitadismo. O contador, ele tem uma autoestima muito baixa. Baixa. Muito. Cara, baixa. E assim, e eu visitei escritório com uma pessoa na casa, eu já entrei na casa de contador. Cara, eu sou pirado por essa história desses caras. É história de superação. É muita gente boa, capaz e tudo. E aquele negócio do pequeno, não, mas aqui não sei, cara. E eu comecei a empresa do zero. A Klaus começou, o Fabi conhece a história, não tinha dinheiro do almoço. Não é que você não tinha dinheiro da condução, ia trabalhar a pé. Aí meu sócio, assim, a gente vendia no almoço pra comprar na janta. E hoje tá mais de 3 mil clientes. E hoje tá rico, tá, gente? Exato. Hoje tá rico. Ela é tão paga, é importante. Não, e aí, pessoal, esse comportamento na frente do cliente é muito importante. É só isso que diferencia você, que é pequeno, do grande escritório. O cliente, ele tá vendo ali a sua postura. E são coisas simples que você investe, e eu sempre investi nisso. A Klaus tinha um funcionário, um WhatsApp, pega um número. Hoje o mesmo WhatsApp, ele comporta 2 números. Pega um número corporativo, coloca um logo do seu escritório, uma conta comercial para atender o cliente, dá toda a diferença. Sim. Atender ele
Cara, faz uma polo, um uniforme no seu escritório. Você vai pagar R$ 30. Você vai ter uma polo que faz total diferença. O seu time uniformizado para atender o cara ali. Faz um site. O Wix, você vai pagar R$ 100 ali, R$ 150 num site pro seu escritório. Coisas, né? A gente procura. São detalhes. Vai lá no monte, no alto da montanha, mas às vezes aqui na base da montanha você aqui consegue. Eu vou te falar. bem, Totalmente. Você sabe quanto custa um 0800? É barato. R$ 300. Veja. A gente Você vai deixar de comer 4 pizzas, 5 pizzas, para você ter um telefone 0800 na sua contabilidade. Veja. Para você colocar um telefone 0800 no seu site. Então, são detalhes que a gente fica achando que o cliente... A gente tem contabilidades do Grupo G Brasil, que são as maiores do Brasil. E a gente acha que esse cara, ele é um contador que chega nesse cliente com a Ferrari dele, com capa. Nada, cara. Esse cliente, ele se encaixa. Esse cliente muito grande se encaixa no processo desse contador. Perfeito. Ele segue a regra do jogo igual todos os Igual outros. todos os outros. Então, para esse cara, é normal. E eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. O cliente da sua cidade, o pequeno ou o grande, ninguém gosta de fazer negócio com gente fracassada. Verdade. E ninguém é fracassado. O fracassado, ele tá aqui, né? Claro. Não é uma situação financeira. Sim, As pessoas não fazem Dá negócio com percepção, gente você tá fracassada. dizendo. Ela fala, cara, esse contador tá lascado. Olha aí. Ele vai Ele cuidar tá da minha lascado empresa. de dinheiro. Porque mesmo sem dinheiro do almoço, eu sempre tava arrumadinho. Essa é uma das outras coisas que eu falo. Isso É aí. verdade. Eu falo isso muito. Gente, Posicionamento e postura. posicionamento. O contador, ele chega para captar um cliente, para atender um cliente, vai de qualquer jeito, não se arruma, vai com a pior roupa às vezes, não se prepara. Aí depois ele fica estressado porque o advogado, ele vai lá todo arrumado. Se apresenta como consultor. Vende caro a mesma coisa que ele entrega de graça. E aí ele fica estressado. Perfeito, perfeito. Gente, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Agora eu vou falar de novo com a Natália, minha gente. Ela botou fogo. Não falei. Mas eu já Se eu estiver falando isso, Não. você me chuta, foi De jeito nenhum. Que é isso? Não, você é do... Ah, que é a gente isso? não tem... Cara, tô Você adorando. já me dá várias broncas Super aí. inspiracional. Não, E super estratégico, né? Sabia o que ia dizer. Eu ia dizer. Né? A Exato, é. pessoa chegou toda com essa. Não, eu adoro ouvir o Gerson. Não, de verdade. Assim, você falando isso, nossa, olha só que conteúdo valioso. Mas o que acontece é que eu vou perguntar isso a você, Nath, porque também é uma dor, né, da minha empresa de contabilidade, eu considero que de muitas outras empresas também. Sobre a previsibilidade, que a gente não tem no departamento pessoal, mas o que você pode trazer de insight do que você utiliza hoje, ou do que seria muito eficiente caso alguma empresa de tecnologia, olha só que tá aqui na resolvesse, né, pra gente, acho que eu sei. porque eu sei que, assim, é como eu sempre falo, gente, o departamento fiscal tem a Klaus vai lá, entrega um monte de solução, Patrícia vive uma vida muito tranquila lá no departamento fiscal dela, tá tudo integrado. Agora com a integração com a Fortes, que depois o Gerson vai explicar, maravilhoso. Mas, assim, e no departamento pessoal, como é que a gente resolve isso, Nath? É muito difícil, meu amigo, porque é como eu até falei antes, né? Não tem um padrão. A gente não tem um padrão. A gente tem padrão de entrega. Mas o padrão de que vem a informação para um robô executar, não tem. Porque somos seres humanos, aquela coisa linda, maravilhosa. Do nada acordei, quero demissão. Então, o que a gente tem hoje, né? A gente tem algumas soluções no mercado que processo de admissão, de colocar toda a documentação e já vem pronta para o sistema, de conferência, de folha de pagamento, né? De integração, por exemplo, de lançamento de horas extras, faltas, de lançamento automático e tudo mais. Mas quando a gente fala de apagar fogo mesmo, de ter problema, de dar um atestado que não chega e não tem muito. Tem. Hoje eu não enxergo, tá? Se vocês enxergarem, se vocês conseguirem enxergar, vocês me falam. Mas hoje o que eu acompanho, tanto dos meus alunos quanto lá dentro do escritório, tem coisas que a solicitação ela vem, mas todas elas precisam ser muito analisadas. Por quê? Depende de convenções coletivas. Isso é o que... Convenções coletivas, elas são N convenções, cada estado tem a sua, então é muita variável, não tem como seguir. Se fosse só CLT, era maravilhoso, né? A CLT é instrução normativa, era lindo, maravilhoso, mas a gente tem, além de tudo, tem instruções normativas, hoje mesmo saiu uma instrução normativa que eu já estava estudando, vamos falar, né? Fala, Podia abrir comércio até ontem
né? Podia abrir comércio em geral no domingo e feriado. Agora, só se estiver na convenção. Saiu ontem. Sempre abriu comércio no domingo. E Aí tu avisou pro teu cliente que ele podia abrir no domingo agora, porque é final de ano, ele vai abrir domingo. Só que agora tu já tem que mudar pra ele, a instituição normativa olhar se na convenção dele tá permitindo. Que loucura. por que tu não foi permitido? Que loucura. Entende? Entende? Entende como é? Então, é muito variável. Sabe? Então, não é um padrão. Eu tenho que olhar agora a convenção coletiva dos meus clientes para saber se pode, se não pode, para mandar um recado. Eu tenho um restaurante. Então, como é que eu vou fazer? Então é um nível de Entende? investimento em pessoal mesmo. muito grande, né? Exatamente. E aí é onde eu treino pessoas, né? Dizer, olha, você tem que ser bom naquilo que você está fazendo. Porque Analítico. Eu acho que departamento tem que ser muito pessoal, ele analítico. precisa ser analítico. E aí eu quero botar até um ponto sobre isso, porque o que eu sinto, e aí tu fala. Não, agora eu quero Agora eu vou lhe cutucar, viu? Porque agora o sistema faz tudo, O sistema fiscal faz tá tudo. tranquilo. Se fiscal faz nada. Aí sabe qual é o problema da turma? Aí não é um problema de sistema, é um problema das pessoas. Mentalidade já, Elas né? estão querendo fazer tudo com um clique e na hora que der errado, a culpa é do sistema. A culpa é do sistema. E qual é o papel de cada uma dessas pessoas? Olha, parabéns pelo seu comentário. Tu aguardou por isso. Se sentiu representado agora, não? Apresentado. Nós estamos com muita sinergia aqui. Vê se pode Tá muito dividido aqui. Olha, você é minha aliada aqui. Mas é porque assim, a gente vivencia isso no dia a dia. Então eu já tive um caso de uma pessoa, uma colaboradora que não tá mais com a gente. E aí vocês vão entender até por quê que ela não tá. Mas, Por favor. não, mas é com delicadeza. Ela calculou os impostos do cliente e era um cliente que tinha uma operação interestadual. Não lembro agora se era compra ou era venda de mercadorias, mas aí tinha um imposto de entrada, Sim. diferencial de alíquota de entrada, ou se fosse para consumidor final, acho que era entrada, não. Acho que era a entrada. Calculou tudo, mandou para o cliente. O cliente, gente, não subestimem o cliente. Guarda essa frase. Não subestime o cliente. Você acha que o cliente não sabe de nada? Ele sabe. O cliente recebeu a informação, disse assim, aí o cliente que era uma pessoa mais ou menos próxima a minha, mandou uma mensagem assim, Patrícia, ó, eu tô sentindo a falta aqui da guia do interestadual, porque eu tive operação interestadual e não recebi. Tá, vou dar uma olhadinha aqui. Fulana, o que aconteceu? O cliente falou assim, não, mas o sistema não calculou, não. Essa foi a resposta que eu tive. Aí minha alma foi lá, saiu do corpo, voltou, respirei 3 vezes, não. Aí voltou assim, olha, mas você falou que ele tinha que calcular? Que ele calcula. Sim. Mas você tem que contar para ele. Sistema, calcule para mim. Se você não contar para ele, ele é um sistema, ele não é uma bola de cristal, ele não joga baralho Se fosse um ser cigano. humano, não precisaria ter contratado você, né? Exatamente. E aí, volta, quando eu fui olhar, não tinha parametrizado, não, né, nem me perguntou, nem me questionou. Então, assim, o que eu sinto da turma que tá chegando agora, e eu tô falando mesmo da juventude mesmo, sabe? As pessoas que estão há mais tempo. Você vê que você tá ficando velha quando eu tô falando da juventude mesmo. Mas Tá falando de mim, né? amiga, 40, logo menos 40 arei, não posso mais, né? Não sou mais essa Que menininha. humilhação é essa, menina? Que é isso. Então, o que eu digo é assim, as pessoas estão realmente encantadas com as automatizações. Eu sou uma pessoa que adoro isso, porém, eu não posso achar que isso vai ser a minha solução dos meus problemas, porque isso vai ser uma ferramenta. Isso. Eu tenho que entender da norma do cliente, eu tenho que estudar a legislação dele, entender os porquês, os A's, os B's, os C's. pra Colocar isso desconsiderar dentro a da importância das plataforma, né? Colocar isso dentro da plataforma e aí sim ele me auxilia. O que a turma tá fazendo? Você chega lá no stand da Klaus, quero comprar esse aqui que ele vai fazer tudo, só que aí chega aqui um tempo assim, putz, olha, eu contratei, mas não tá fazendo. Mas você foi lá e dizer para ele que tinha que fazer, você explicou para ele, porque ele, às vezes tem um default, tem um padrão. Sim. Mas como nós estamos no Brasil e o país das exceções, então você tem que dar uma olhadinha. Será que esse padrão aqui é esse mesmo dessa empresa ou eu tenho que fazer alguma alteração? Então, quando você entrega sua vida para dentro do sistema, é um pecado. Porque o sistema é uma ferramenta. Ele vai ser o seu braço, é uma ajuda. Ele não vai ser a solução.
Se você não entender, Se você não não analisar. Não analisar. analisar, exatamente. Eu acho que sistema em geral, né? Muitas coisas do suporte, às vezes não é nem usar a ferramenta. É a legislação, que a pessoa que vai fazer, ela não tá sabendo parametrizar, porque ela não sabe nem o que é para ela fazer. Então, muita gente sofre no sistema por causa O disso. desafio Isso. hoje, eu acho que o principal desafio de toda empresa e até das contabilidades, empresa do sistema e contabilidade também, é a implantação do sistema, né? Eu acho que isso é uma coisa que passa diretamente pelo conhecimento, pela boa vontade, pelo esforço de alguém que está ali do outro lado em colocar aquilo para rodar. Então, isso é um desafio onde a gente cada vez mais se esforça para fazer de uma maneira automatizada, mas necessita, com certeza, de um esforço grande de alguém que está ali do outro lado. E, às vezes, o benefício percebido da tecnologia é do empresário, é do dono da empresa. Ele não passa, às vezes, ali, não é uma automação para o departamento. Pô, eu vou implantar esse sistema que, com isso, eu vou conseguir ter essas informações para eu tomar decisão. Teoricamente, na operação, não vai mudar nada. Eu não vou ganhar tempo na operação, mas depois que eu implantar, você vai conseguir olhar aqui, pô, acho que eu vou fazer isso. E aí piorou, porque às vezes aquela pessoa que está ali, ela percebe que não vai ter, às vezes, um valor agregado dentro do trabalho dela, ela não entende para que aquilo vai servir, e não existe um empenho, de fato, em deixar aquilo 100%, né? Tem que vender isso pro time. Quando você vai pra ferramenta, Exatamente, tem que vender vender pro pro time. time. Mas tem um outro ponto também. Esse cliente que pensa assim, esse é o cliente que a gente quer. Ele entendeu ali que a ferramenta vai dar as informações, vai transformar dados em informações e tomar a decisão. Mas tem uma turma aí que vai chegar e dizer assim, olha, Não quer saber de eu nada. quero o sistema e aí vai me render quanto? Vai ser rápido, vai gerar ali ligeira ali a informação, beleza. Quando é que eu começo a sentir isso no meu bolso? Porque aí eu quero demitir uma pessoa, eu quero fazer isso. Então, ele não tá pensando ali, né, no longo. Ele tá pensando aqui no curto prazo e ele, tipo, aí ele não quer implantar. Ele não vendeu pro time. Nem ele quer se intrometer nisso. Galera, eu comprei um sistema, ó. Vejam aí, vai ter um agendamento, vai ter isso. Joga na operação. Joga na e se resolve. operação e sai. Aí o sistema não rodou. Aí liga pra cancelar. Olha, não rodou porque, sabe, É. ninguém me deu apoio. Não, você também nem se apoiou. Você achou que só pagar o sistema vai. É igual ir pra academia. Eu pago o ano de academia antecipada e o braço tá do mesmo jeito. Mas nem pensei lá. Pensei que a Patrícia ia pegar mais pesado, mas foi tranquilo. Foi de boa, de boa. Foi ótimo, você foi muito generoso. Aí eu vou trazer agora para contabilidade do futuro. Bora. Ter mentores para te ajudar nesse processo. Totalmente. Ter pessoas para te... Eu não tive ninguém. No início eu não tive. Hoje eu tenho mentores. Inclusive meus amigos, viu, gente? Eles são mentores. Eu também tenho. Vamos aqui. Meus mentores também. Também tenho. Antes mesmo aqui do podcast, Fabiano, me ajuda aqui na situação. Patrícia, quantas vezes a gente troca ideia? Então, ter pessoas que já passaram por isso, que já sofreram esse processo, que, ai meu Deus, quantas vezes a gente já chorou? Nossa. Quantas vezes a gente já se perreu? Exato. Literalmente. E hoje a gente... de verdade, né? Não, Literalmente. E hoje a gente consegue ter essa clareza para dizer, olha, não erra mais nisso. Não faz assim, a gente já passou por isso. Então eu vou te encurtar aqui 3 anos. Se você fizer assim. Eu vou fazer uma crítica construtiva. Eu acho que isso não é nem só na contabilidade, mas é um erro do empresário como um todo, assim. A gente precisa ter humildade para aprender. Então, hoje, eu sento e aprendo com todo mundo. Não importa, eu vejo isso até... Se você pegar empresários muito, muito maiores, eles estão sempre aprendendo com humildade. E, às vezes tem muito contador, e isso é uma crítica mesmo, que, cara, você está pequeno, você não tem lucro, sua contabilidade está ruim, e você acha que está certo. Né? Esse é um problema, porque você, lembra que eu falei de você não achar a origem do problema? E o problema é que você não sabe, não está sabendo fazer. Exato. Né? Então, eu acho que quantas vezes eu tive que dar um passo para trás e falar, cara, eu não sou bom nisso, isso aqui eu sou ruim, deixa eu aprender. Exato. Conhecer isso. De pessoas que já fizeram, tanto que quando eu sento com empresas, e graças a Deus tenho sentado bastante com as empresas muito maiores, eu falo, cara, o que você faz? Como é que você faz isso?
E ter humildade. Eu já sentei com muito contador, que às vezes a gente vai conversar e hoje nós somos amigos, mas já tivemos briga no começo, boa, que hoje... Não, Gerson, esse jeito aí não dá certo, não. Eu falei, cara, eu tô com 3 mil clientes, você tá com 50. Você acha que o seu jeito é o certo? Exato. E não é isso, não é ego, porque o cara que chega pra mim e fala, Gerson, eu tô com 10 mil, você tá com 3 mil. Eu falei, não, tá, o que é então? Me ensina, então a contabilidade... Me mostra o futura- caminho, me É mostra o lógico. caminho. Me ajuda aqui. Porque o que separa o louco do gênio é o resultado. É. Então, se você tem pessoas aqui, falando da contabilidade do futuro, que tem resultado, que já passaram por esse caminho, cara, e se vocês propõem, porque eu vejo que é um problema, às vezes a pessoa faz o curso, faz a mentoria, faz o caramba quatro, e não aplica. Não executa. Né? E aí, no final do dia, Aí não não adianta, mudou nada, não não adianta mudou, nada. porque Terceiriza a culpa. a pessoa é ótimo, teimosa. fácil. Então, isso eu falo com muito parceiro contador. Não, mas aqui a gente faz assim. Mas não dá certo, caramba. Você não tá percebendo que não dá certo, você não tá tendo resultado. Não, mas o meu jeito é esse. Mas é o jeito ruim. Exato. Então, eu acho que a gente precisa ter humildade, saber reconhecer. Não é uma questão de ego. Eu acho que o ego é um inimigo do crescimento. A pessoa que tem ego, dificilmente ela vai conseguir acompanhar o dinamismo de tudo que está acontecendo, principalmente dentro da evolução de gestão. Ela precisa ver o que dá certo, ver o que não dá e aprender e executar. Então, você que é uma contabilidade pequena, cara, se permita aprender. Às vezes eu falei, cara, você está prospectando o cliente? Você está saindo aí para falar com os caras? Não, mas aqui não funciona, não. Entender a fase também da empresa, né? Tem um momento que é sentar, olhar internamente, estruturar para poder captar. Porque às vezes não adianta chegar o cliente e não ter nada, nem E é entregar. muito bom ter alguém para falar isso pra gente. né? Exatamente. Então, Mentores, são muitos mentores, diversos mentores, com temas específicos, com entregas diferenciadas, que têm cases de sucesso, né, que construíram algo e que estão dispostos a ajudar encurtar o caminho. e encurtar o caminho. E quem começou do zero, assim como você, como eu, como a Nath, Patrícia também começou do zero. Olha, então com os 4 aqui, a gente sabe o quanto é arriscado a gente começar do zero, porque a gente tende a desistir, a gente tende a se boicotar, a achar que a gente não é capaz, que a gente tem algo de errado, e muitas vezes só porque não teve alguém que dissesse, olha, vai por aqui, porque por esse caminho que você está indo não dá certo, já fui, não deu. Então eu estou dizendo para você, vai por aqui. Às vezes eu vou assistir as mentorias gravadas da Contabilidade do Futuro e assim eu fico impressionado com o nível de entrega da gente, né? O quanto a gente compartilha ali coisas muito valiosas, que você teria que, enfim, teria que ter acesso de uma forma muito mais cara mesmo, um high ticket, para alguém que ainda tivesse a generosidade de compartilhar. E a gente está aqui na Contabilidade do Futuro, trazendo isso de uma forma muito genuína, né? E muito valiosa. É muito poderoso. É muito poderoso. Tem muitas pessoas... Eu estou na Contabilidade do Futuro desde 2020, eu acho. E como mentor ali, eu vi muitas empresas crescerem muito. Sabe quando você dá alta, você recebe alta do professor, da gente dá alta, dizer, olha, você agora vai para o módulo aceleração, você agora vai para um plano diferente, agora você está preparado para seguir, porque você vê uma pessoa ali com 10 clientes, de repente aí você encontrar com ela está com 150 clientes, 200 clientes, né, performando. Muito orgulho com Esse uma equipe ambiente. grande, sabe? A gratidão das pessoas em reconhecer que foi essa jornada na Contabilidade do Futuro que fez essa transformação, é muito A gente valiosa. conhece bem o pessoal da Contabilidade do Futuro, nós somos parceiros, inclusive, da Klaus. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado sempre, Fabi, e eu falo para todo mundo, é para quem você empresta os seus ouvidos. Então, muito empreendedor, e eu já passei por essa fase, ouve gente que... Conselho de quem nunca construiu. Então, às vezes é um cara que está ali na sua cidade, é uma contabilidade, e vem outra contabilidade ali, você está tentando fazer dar certo, você está empolgado, você está motivado, você está executando, e aí tem alguém ali do lado que já entregou os pontos, está desmotivado, Isso. e é com ele que você está se associando, é com essa pessoa que está conversando e fica um contando um problema pro outro, e aí... Problematizando o problema. Exato. Vai só afundando. Cara, e quando eu montei a empresa, o que mais tinha era essas pessoas. Não, isso aí não dá certo, isso aí eu ficava, mesmo, E quando você vê, tá todo mundo lascado. Aí Porque você fica ouvindo gente que não tem que ouvir. A partir do momento que você sai desse meio de gente, circuito. passa a ouvir quem entende, quem chegou, cara, você faz acontecer o negócio. Então é uma dica legal. A Contabilidade do Futuro, a gente acompanha as pessoas que estão lá e eu escuto essas pessoas no meu dia a dia, são pessoas sérias que já passaram por isso. Sim. E
ouve o que esse pessoal tem a dizer e executa, que eles têm os atalhos. Perfeito, E perfeito. hoje a gente tem um conselho de gestão, o Fabiano faz parte com mais uma pessoa, e tem várias cabeçadas que eu dou falando, não é assim, isso aqui tem que fazer, e a gente tem que ter humildade para ouvir, executar, esse é um ponto importante. Perfeito, perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa a você, Gerson. Se você tivesse 1 minuto para falar sobre o Cloud e 1 minuto para falar sobre o Aldir, você conseguiria? Eu falo pra caramba, né? Não, eu digo não, porque eu tô querendo... Conseguiria Porque tranquilamente. é por uma questão estratégica minha. Eu conseguiria. Me fala aí o que é o Cloud da Claus Tecnologia. Legal. O Cloud ele é um produto que ele faz a automação da rotina das notas fiscais eletrônicas do escritório contábil. Nós automatizamos NFE, CTE, notas de serviço, cupom fiscal eletrônico, NFCE. Além disso, nós armazenamos essas notas fiscais durante o ano vigente mais 5 anos, que é o que a lei determina, para justamente tirar essa responsabilidade de gestão de nota do escritório contábil, de ter que ficar cobrando o cliente, ter que ficar pedindo para ele mandar. Esse é o conceito de automação do cloud. E o conceito comercial é que é uma ferramenta que agrega valor para o escritório. Você consegue personalizar ela com as suas cores, com o seu logo. Nós temos um aplicativo mobile que você consegue personalizar para agregar valor para o seu cliente através desse armazenamento que é uma obrigação dele e não do escritório. Perfeito demais. Cloud é isso. Perfeito demais. Foi 1 minuto, não, mas Mas arrasou. Ele é bom, mas ele é bom de pitch, minha gente. Acho que foi o E do Aldir? Porque, minha gente, eu sou muito fã do Aldir, viu? O Aldir ele faz todo o monitoramento do portal do ECAC, das pendências fiscais. O portal do ECAC, eu acho que ele é o grande inimigo, pelo que eu vejo aí de todo mundo, né, das contabilidades, ele é muito chato. E ele faz todo esse monitoramento das pendências fiscais para você evitar que uma pessoa tenha que ficar olhando para acompanhar o status de cada cliente. Então você tem lá as mensagens da caixa postal do ECAC, essa pessoa tem que ficar olhando lá como é que tá, se chegou, se é urgente, se não é. O Aldir ele já monitora, você cadastra uma única vez seus clientes lá dentro e ele monitora diariamente toda a nova atualização que tem sobre todos os seus clientes dentro do portal do ECAC. Inclusive a CNDs, nós lançamos agora Alagoas e Ceará, né? Então, além do âmbito federal, a gente faz esse monitoramento, agora também âmbito estadual, e automatiza demais e faz o escritório ganhar muito tempo, eliminando toda e qualquer ação dentro do portal do ECAC para ter acesso às informações. Concorda que não tem como uma empresa de contabilidade crescer com serviços manufaturados, né? Não tem. E aí a gente entra com o Aldir aí, trazendo toda essa performance. É incrível, gente. A gente não precisa nem acessar o sistema, porque quando há uma modificação da situação fiscal do cliente, o nosso operacional recebe uma listinha ali no e-mail logo cedo de manhã. Olha, esses clientes aqui tiveram modificação na situação fiscal. Exato. Vai lá e dá uma olhada no nosso Vai sistema. começar a ir pelo Zap mês que vem. Olha, e Lembra olha essa só, olha atualização só. que você tinha falado? Olha aí, Vai começar a chegar no Zap dos departamentos de atualização absurdo. do A ECAC. gente é incrível Exato. demais. Eu sou lá, a gente utiliza, né? Todos os produtos da Claus. E para o contador que está começando, foi uma última observação, você tem um bom colaborador, sabe aquilo de CNPJ rico, Sim, CPF sim. pobre, como tem que ser? Sim, sim. Não contratem somente pelo valor dessa pessoa, assim, principalmente se você está começando. Uma coisa que eu mudaria, quando eu comecei as empresas, eu mudei nas 2 últimas agora. Contrata gente boa. Isso. Contrata gente boa, não queira contratar pelo preço, sabe? Ganha menos, segura aí, não queira enriquecer rápido, contrata gente capaz. E quando você contratar uma pessoa capaz, você vai ver que essa não é a pessoa que vai querer ficar acessando o portal do ECAC. Não é? Então, contrata uma pessoa capaz, paga bem para ela vai resolver uma pancada de problemas no escritório com qualidade e automatiza para ela. Então, eu vejo que hoje é o principal caminho. Você não precisa, às vezes, ter 3 pessoas ali que não entendem nada de contabilidade. Pega uma pessoa que já tem experiência, que você vê que é um bom profissional, investe em tecnologia com ele, você vai ter uma rentabilidade muito maior do que você ter quantidade ali. Então, Perfeito. uma pessoa boa não quer ficar fazendo esse trabalho manual contínuo, né? Por isso que a gente Perfeito. automatiza para ela. Perfeito, gente, quero agradecer pela presença de vocês aqui. Adorei, mesmo assim. Nossa, minha gente, ainda bem que eu tive esse insight, viu? Foi assim, em cima da hora, mas foi muito legal. Foi muito legal. Somos amigos. Você é genial, Fabi, você é Somos demais. olha, muito bom recebê-los aqui na Obrigado, minha terra, viu? Não Aqui é? em Fortaleza, gente. Pois é. Vocês saberem. Não é, gente? E aí eu pensei, meu Deus, será que a gente consegue trazer o Gerson
Deixa eu vou entrar em contato para ver se ele tem agenda para conversar com a gente. Eu tava lá na Conescap de manhã, tô voltando agora pra lá daqui a pouco. Fabi, foi uma O satisfação. Klaus tá lá na Conescap, é todo vapor. Estamos com o stand lá, quem tiver aí visitar a gente. Agora a gente está integrado com a Fortes, estamos 100% tem integração com a integrado. Forte Tecnologia agora. E aí é uma integração muito legal que a gente está fazendo para os clientes Fortes. Essa integração é para ganhar velocidade, para a gente melhorar essa velocidade entre o download da nota e a importação para dentro do sistema. Tá sendo bem legal visitar quem tiver lá, né? Quem tiver, não sei quando. Não, tem que ver quando vai pro ar, né? Vai logo, vai Então, logo. se já tiver, vamos fazer o seguinte: quando for pro ar, a Conescap já vai ter acontecido. Entra no Instagram da Klaus Tecnologia e vê os produtos, as soluções. Exato. E como que foi o evento, vai estar postado lá, com certeza. E essa integração, né, da Klaus com a Forte, que é sensacional mesmo. É isso aí. E vocês duas maravilhosas demais, inspirações. Muito obrigado pela generosidade também, por estarem aqui com a gente, né, Gerson? Aprendi muito com elas, viu? Nossa, A demais. gente vai ter que falar depois Elas aqui. começam a falar, você fica aqui, né? Tá só ouvindo, uma maravilha, assim. E que a gente esteja junto em outros movimentos, circuitos, não só da Contabilidade do Futuro, mas diversos outros também que a Contabilidade do Futuro vai estar, claro, apoiando, né? Para a gente liberar o crescimento aí das empresas de contabilidade, né? Gerar prosperidade para as pessoas, porque o meio é um ambiente de negócios, mas o fim é pessoas, né? Está voltado para as pessoas, para que essas pessoas prosperem e sejam felizes. Eu que agradeço, meu amigo, pelo convite. É muito bom estar com vocês. E ontem mesmo a gente estava conversando, né? Gente, a gente se conhece desde 2019, assim. Parece que desde o comecinho, assim, deu muito certo. Deu Deu muito certo. Tem esse talento, né? A gente sempre aí um apoiando o outro, um pedindo ajuda ao outro, assim, e a gente olha pra trás assim, 2019 pra cá, quanto a gente cresceu, né? Demais, graças Quanta a coisa Deus. aconteceu, né? Quanta coisa aconteceu. Eu fico muito feliz pelo convite mesmo. Adoro sempre conversar com vocês. Patrícia não gosto dela não. A Patrícia é um pouquinho assim, né? Agora, depois dessa, né? A Patrícia, todo mundo sabe que eu não gosto da Patrícia, assim, a gente tem uma rixa, a gente é uma pessoa muito difícil, complicada. Ela é minha irmã gêmea, gente, é meu amor. Quem sabe dos bastidores, né? Mas quero agradecer também, Fabiana, assim, por você estar cuidando tão bem do nosso filho, na contabilidade no futuro, que a gente tem o maior carinho, o nosso menino, e sempre estar rodeado de pessoas inteligentes, que aqui a conversa que sempre engrandece, né? Então, eu sempre tenho muitos insights, já tive vários aqui, vocês falando, a cabeça já tá fervendo, igual a lâmpada que ninguém sabe, mas a lâmpada que quase queima, que falou fogo, aí 3 vezes que a lâmpada queimou. Profetizou. Mas você que está nos assistindo, que não conhece a Contabilidade do Futuro, está ouvindo pela primeira vez agora, te convido a conhecer. Tem eu, Natália, Fabiano, o Gerson que tá lá. Não tá direto. Vai, tu devia. Não, mas ele tem que entrar com todo dia. Já estamos. A pessoa pegar o CEO da classe. Ele ainda não tá, porque ele não sabe, mas ele já tranca a porta ali. já que ele fica. E temos tantos outros que vão ajudar vocês, com certeza, a prosperar e a levar vocês pelo caminho do acerto. O erro, o que já errou, a gente não vai deixar você errar. Então, o caminho que vai dar certo, né, amigo? Muito obrigado, gente. Fabi, foi um prazer. Obrigado, viu? Quero agradecer também, gente, a todos vocês que estão nos assistindo aqui, né? Foi um episódio de muito valor, na verdade, de muita entrega, né? Uma entrega muito genuína. Dizer para vocês que assim como a gente está sendo generoso em compartilhar tudo isso aqui, vamos ser generosos também gerando esse conteúdo, levando esse conteúdo para outras pessoas que também precisam dessa informação, para outros colegas de empresas contábeis, pessoas que estão crescendo, pessoas que estão precisando crescer, aquelas que estão desanimadas. Então, encaminha esse conteúdo, tá? Vamos fazer um circuito do bem, da prosperidade. E muito obrigado pela audiência de vocês. Quem ainda não faz parte da Contabilidade do Futuro, acessa o Instagram ou acessa o site também. Lá tem diversas oportunidades, diversos planos que com certeza vão fazer sentido para vocês, tá? Fiquem todos com Deus. Até mais.